Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. E se você está chegando nesse vídeo aqui pesquisando sobre Copa Africana das Nações, já convido para você se inscrever, porque aqui a gente fala sobre futebol africano toda a semana. E a gente tem publicado uma série de histórias sobre a Copa Africana das Nações. Depois desse vídeo você pode maratonar aqui as outras histórias e os outros vídeos sobre a Copa Africana das Nações que tá para começar ou já começou no momento que você assiste. Hoje nós vamos para a nossa quarta história do nosso especial sobre a Copa Africana das Nações, as maiores surpresas da CAN, aquelas seleções que ninguém esperava nada, mas que surpreenderam. E já vou falar, cara, teve seleção que surpreendeu tanto que até venceu o título da Copa Africana das Nações. Então, cara, se inscreva, já deixa a curtida aqui, porque o nosso conteúdo é independente, a gente realmente precisa muito da curtida logo no início, não vai demorar, dá o like aí já e já ajuda nesse conteúdo e chega lá na KTO também, porque a KTO é a nossa patrocinadora aqui, é quem apoia o nosso projeto e você pode apostar nos jogos da Copa Africana ou qualquer outro jogo na KTO, não precisa de aplicativo, só aplicar o cupom AFRICABR. Se vocês aplicarem o cupom AFRICABR, vai ajudar muito o nosso projeto. Aplicando lá na KTO o cupom AFRICABR, vocês ganham 20% a mais de grana na primeira aposta, no primeiro depósito. Então vale muito, aposte durante a Copa Africana das Nações, principalmente na KTO e utilizando e compartilhando esse cupom para mais galera, para seus amigos, para namorado, para namorada, para mãe, para tio, para cachorro. Cupom AFRICABR, só aplicar na KTO e ganhar um bônus logo na sua primeira aposta, beleza? Tá aqui na descrição e é só apostar. Então agora, vamos para a história das maiores surpresas da Copa Africana das Nações. Sem dúvidas, a grande surpresa na história da Copa Africana das Nações. Zâmbia não apenas derrubou os gigantes do futebol africano, mas venceu o título mais cobiçado da África. E é importante contextualizar. Em 1993, a grande geração de Zâmbia perdeu quase todos os seus jogadores num acidente aéreo, conhecida como a grande tragédia do futebol africano e mundial na década de 90. Quase 20 anos depois, os Chipolopolo, como são apelidados, chegaram à Copa Africana e eu duvido que alguém apostasse tão alto na seleção zambiana. Comandados por Emmanuel Mayuka, Zâmbia foi derrotando um por um, incluindo a favorita Gana, com estrelas como Asamoah Gyan no embate épico na semifinal da Copa Africana. Chegar na semifinal já era histórico, mas Zâmbia alcançou a finalíssima da CAN, um estágio reservado apenas para os gigantes do continente. E na final tínhamos Zâmbia, com apenas 5 atletas que jogavam fora do seu país, contra a maior geração da história da Costa do Marfim, com Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho, Kalou e companhia. Toda a África ficou chocada quando os zambianos jogaram de igual para igual contra os elefantes e mais. Viram a lenda Didier Drogba perder um pênalti no final do segundo tempo, o que custaria muito caro para a seleção marfinense. Na disputa de pênaltis mais acirrada da Copa Africana de Nações, Zâmbia tornou-se campeã do torneio, vencendo a Costa do Marfim por 8-7 na disputa de pênaltis, isso mesmo, e honrando a memória daquela geração que perdeu a vida num desastre de avião há quase 20 anos atrás, naquela época. Zâmbia é a maior história do impossível e da imprevisibilidade que só a Copa Africana de Nações pode proporcionar. A CAN de 2012, portanto, foi a edição mais improvável na história da competição e Zâmbia está reservada como a grande história das seleções mais alternativas, digamos assim, dentro do futebol africano. A Zâmbia de 2012 é histórica. A nossa segunda seleção, e um ano depois daquela edição de 2012, na Copa Africana de Nações de 2013, tivemos outra grande surpresa, Burkina Faso. Ninguém esperava que Burkina Faso terminaria como líder num grupo com Nigéria e a então atual campeã da CAN, a própria Zâmbia. Os Garanhões, como são conhecidos, eliminaram os zambianos na primeira fase e encantaram o continente mãe com uma campanha histórica. Mas quando o Burkina Faso chegou às semifinais da Copa Africana contra a Gana, com uma das melhores gerações do futebol africano, a ideia é que os ganeses passariam pela tradição
e pelos nomes do elenco. Mas é aí que você se engana. A seleção burkinabe derrotou o Gana nos pênaltis e chegou até a final contra a Nigéria, que seria campeã africana, mas lidou com uma seleção valente do outro lado. Burkina Faso, das lendas Jonathan Pitroipa e Aristide Bansé, marcaram época e protagonizaram a maior campanha na história do país africano. Sem dúvidas, a grande surpresa da Copa Africana 2013. E desde então, Burkina Faso se tornou mais evidente em fases decisivas da Copa Africana de Nações. Mas isso foi graças àquela geração lendária de 2013 que chegou até a final da Copa Africana de Nações. Burkina Faso 2013 é uma daquelas seleções mais interessantes de acompanhar. Agora vamos para uma das grandes surpresas recentes da Copa Africana de Nações, a nossa terceira seleção, que é Madagascar. E sim, eu sei o que você está pensando, eu também pensei. Mas no futebol, os malgaches foram a grande surpresa da CAN 2019. Assim, uma surpresa mesmo, tá? Era a estreia do país no torneio africano, sem muitas pretensões, só que esqueceram de avisar os atletas da seleção, tá? O feito foi tão incrível que Madagascar chegou a vencer a gigante e estrelada Nigéria, uma das maiores escolas do futebol africano, por 2-0 naquela época. O continente africano inteiro parou para ver a sensação do torneio. E Madagascar não só venceu a Nigéria, mas terminou como líder do grupo, jogando muita bola e contrariando quem dizia que o país perderia todos os jogos do grupo. No fim, os malgaches construíram uma campanha épica, chegaram até as quartas de final da Copa Africana de Nações, logo na sua estreia, e para um país com pouco mais de 28 milhões de habitantes. Sem dúvidas, Madagascar serviu como uma grande inspiração para as escolas de futebol com menos tradição na África, um feito épico, derrubando os gigantes do continente mãe. Madagascar é uma das melhores histórias recentes da Copa Africana de Nações e também uma das melhores histórias da própria história geral da CAN. Olho em Madagascar. A nossa quarta seleção e também uma das grandes surpresas recentes, diga-se de passagem, na história da Copa Africana foi Comores, um país que possivelmente você nunca deve ter ouvido falar, ou ouviu falar porque justamente acompanha o futebol africano mais de perto. Sim, o país insular da África, com apenas 821 mil habitantes, estreou na Copa Africana da edição 2021-2022 e chocou todo o continente africano. Logo na sua estreia, os comorianos simplesmente bateram Gana, uma das maiores potências do futebol africano, um 3-2 histórico que foi ainda mais emblemático porque Comores classificou-se à próxima fase da Copa Africana de Nações, logo na sua primeira edição da competição, e como se não bastasse, a vitória de Comores sobre Gana eliminou as estrelas negras do torneio. E sim, essa imagem de Gana na última colocação num grupo com Comores não é montagem. Aconteceu e foi na última edição da CAN em 2022, evidentemente antes da que está acontecendo em 2024. Comores, assim, surgiu como a grande história da Copa Africana de Nações, uma seleção que vem dando muito o que falar na África. Uma seleção e um país, por exemplo, que é o quarto menor território em extensão do continente africano, um dos menores territórios da África. Um sonho de filme que se tornou realidade no torneio mais importante da África. Comores é uma das grandes sensações do continente africano nos últimos anos e é bom ficar de olho. Fechando a nossa lista com duas seleções, a última sendo um bônus especial, tá? A quinta seleção do ranking é Togo, da lenda Emmanuel Adebayor. Até porque ninguém imaginava que Togo seria uma surpresa em 2013, quando o sorteio saiu e a seleção estava junto da Costa do Marfim, Tunísia e Argélia. Em 2013, portanto, os togoleses chegaram às quartas de final da Copa Africana pela primeira vez na sua história.
épico para um país tradicional em edições da CAN, mas que sempre caía na fase de grupos. Um momento histórico para um país que havia tido um trauma de um ataque armado contra sua seleção na edição de 2010 em Angola. O Togo de Emmanuel Adebayor encerrou uma fase de ouro da seleção togolesa, que vinha desde 2006 com uma classificação inédita à Copa do Mundo e teve o seu ciclo encerrado geracional basicamente em 2013 com aquelas quartas de final. O Togo de Emmanuel Adebayor em 2013 é histórico na Copa Africana de Nações. E agora, fechando a nossa lista de vez, outra surpresa recente na Copa Africana de Nações, principalmente na última década: Cabo Verde. Os irmãos de língua portuguesa chamaram a atenção do continente mãe há uma década. E lembrando que Cabo Verde conseguiu sua primeira vaga na Copa Africana somente em 2013. E foi logo na primeira edição que os cabo-verdianos conseguiram fazer história num grupo com África do Sul, Marrocos e Angola. Com gols decisivos de Platini, isso mesmo cara, o Platini. Só que cabo-verdiano, os Tubarões Azuis chegaram até as quartas de final logo na sua estreia. E só foi parada por Gana, uma campanha épica na primeira edição da sua história. Lembrando também que Cabo Verde bateu de frente simplesmente com grandes seleções campeãs africanas, como África do Sul, Marrocos, Gana, e numa história cinematográfica alcançou um feito jamais visto para um país com apenas 587 mil habitantes. Cabo Verde é uma dessas grandes seleções emergentes do continente africano que é sempre bom ficar de olho quando a gente fala de Copa Africana de Nações. O Cabo Verde de 2013 é histórico. E aí, gostou do vídeo e das curiosidades sobre as surpresas da CAN? Peço muito que você ajude esse conteúdo ajudando no like para chegar em mais pessoas. E claro, ative o sininho para saber dos vídeos sempre que tiver um novo para sair, beleza? Eu espero vocês no próximo vídeo e sempre faço o último pedido: maratone os vídeos aqui do canal sobre histórias da Copa Africana de Nações, que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Tamo junto e fé!